Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a função arred de arredondamento. Nós temos arredondamento padrão, que você diz o número de casas que você quer arredondar, e você tem um arred para cima e o arred para baixo, que são as tendências, sempre arredondar para cima ou sempre arredondar para baixo. Então vamos lá. Então aqui no nosso material ele fala sobre a função arred, e aí você tem que entender primeiro a função padrão, que é a do arred, tá? Então, no arred, no arredondamento, se o número for 10, 2, 5, 3, para arredondar duas casas, arred desse número para duas casas, o resultado será 10,25. Ele vai analisar essa terceira casa. Se ela for de 0 a 4, ele mantém a segunda casa normal. Se ela for de 5 para cima, até 9, ele aumenta uma casa aqui na segunda casa. Ele aumenta um dígito na segunda casa. Então, se esse número aqui fosse, na realidade, se ele fosse 10, 2, 5, 5, quando eu colocasse o arred de duas casas, arredondar para duas casas, aqui viraria 10, 2, 5, 10,26, ok? Vamos ver isso na prática. Trouxe para cá os dois dígitos, ó, que eu estava mostrando no quadro. Então, ó, se eu colocar um arred aqui, ó, arredondamento, arredondar, ok? Arred, pego ele aqui, escolho o número, ponto e vírgula, dois dígitos. Eu quero que esse número que tem 3 dígitos após a vírgula, ele vira um número com 2 dígitos após a vírgula. Como o terceiro dígito é 3, ele deve manter 10,25, ok? Tá aqui, ó, 10,25. Aqui o número é 10,255. Então vamos lá, arred, mesma coisa. Duas casas. Agora ele deve trazer 10,26. Trouxe 10,26. Então, aquela regra que eu falei para vocês. Se o terceiro dígito que vai entrar no arredondamento, se o dígito que vai entrar no arredondamento for até 4, ele mantém o dígito anterior, no caso, o segundo. Se for a partir de 5, ele sobe o dígito anterior, mais uma casa, ok? Foi o que ele fez aqui. Então, isso aqui é a fórmula padrão, a função padrão mais usada do arredondamento. Eu vou vir aqui, ó, arred. Esses números aqui, eles têm todas as situações, tanto com a terceira casa maior do que 4, e com a terceira casa menor. Então, eu vim aqui, ó, quero arredondar porque ele trouxe um resultado com vários dígitos. Então, eu venho aqui, arred, ok? Seleciono ele e coloco o número de casas que eu quero. 1,92 e assim por diante. Ó. Então aqui, ó, terceira casa é 3, trouxe 1,92. Aqui, ó, 1,318. Então ele arredondou a segunda casa para 2. Eu trouxe 1,32. 1,064, então ele trouxe 1,06 e assim por diante, como eu mostrei para vocês. Aí você tem uma outra fórmula do arred, uma outra função do arred, que é o arred para cima, que ele vai arredondar sempre para cima e você vai dizer o número de casas, tá? Eu vou deixar só ela aqui, para ficar aqui no cabeçalho. Arred para cima é a fórmula que vai arredondar sempre para cima. Arred para cima. Ó. O mesmo número, ok? Ponto e vírgula, 2. Ele não vai fazer aquela análise de 0 a 4, fica no mesmo número o dígito anterior,
e a partir de 5 ele sobe uma casa. Ele vai continuar do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, por exemplo, do mesmo jeito, não, desculpe, ele vai subir sempre um arredondamento para cima. Se tiver algum número na terceira casa, ele joga o segundo número para cima, ó. 1,92, não me interessa se a terceira casa é 3, ele virou 1,93, ó. É sempre para cima, tá vendo? Então, ó, 1,32, beleza, aqui já tinha subido uma casa, 1,07, ó. Aqui era 1,06, que a terceira casa era 4. Ele jogou, ele ficou 1,06 no arred. No arred para cima, 1,07 e assim por diante. Ele sempre joga para cima. A terceira casa tendo um valor, ele joga para cima, ok? E aí você tem o arred para baixo, que vai fazer o contrário, ele vai jogar o arredondamento para baixo. Arred para baixo. Ó, igual arred para baixo. Fecha parênteses. Faltou aqui as casas, duas casas. Ó, aqui ele ficou igual, porque aqui já tinha jogado para baixo. Mas esse aqui vai seguir um padrão de sempre para baixo, tá vendo? Então, em alguns casos eles vão bater com a rede, outros não, porque o arred ele analisa a casa que vai entrar no arredondamento. Como eu botei duas casas, então uma, né, depois da vírgula, duas. Então ele tem que trazer duas casas depois da vírgula. Então ele está analisando a terceira casa. Então o arred para cima na terceira casa ele joga tudo para cima. E o arred para baixo, a terceira casa, ele vai considerar sempre que é para baixo. E aí você tem essas três opções de arred, tá? É claro que o mais comum é esse arred aqui, que é o padrão que você diz a casa, ele faz essa análise. Mas, a depender do tipo de cálculo que você possa estar fazendo, você pode querer colocar sempre tudo para cima ou sempre tudo para baixo. Ok? Então vamos para o próximo tópico.